Rika possui um tema bem interessante no mangá de Jujutsu Kaisen, que, querendo ou não, pode ser abordado de forma bem complexa. E essa abordagem pode fazer com que Rika tenha mais uma evolução, como algo nunca visto no mangá. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui comentar a evolução e o retorno de Rika Orimoto. Será que Gege Akutami vai vincular a manifestação à vontade de Rika em Rika Orimoto? Vamos então falar sobre essa abordagem logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil, porque isso nos ajuda, faz com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E é claro, nós vamos aparecer na sua home do YouTube e toda vez que tiver um vídeo novo do canal do Geek Brasil, você vai poder nos assistir de uma forma muito mais fácil. Então, clica aí em se inscrever e ajude o Geek Brasil cada vez mais. Bom, se vocês puderam acompanhar, eu espero que sim. Espero que vocês leram Jujutsu Kaisen Zero. Mas lá nós podemos ver que a Rika Orimoto, ela foi exorcizada. A personagem acabou sendo exorcizada. Nós sabemos que a Rika, ela era a paixonite, a namoradinha do Yuta quando eles eram crianças. E quando eles acabaram, assim, entre aspas, muitas aspas, de noivar, a Rika sofreu um acidente e acabou morrendo. Só que, juntando a vontade da Rika de não morrer, de não deixar o Yuta, e juntou a vontade também do Yuta de não deixar a Rika morrer de forma inconsciente, os dois acabaram criando um vínculo. O Yuta foi capaz de prender a alma dela com energia amaldiçoada e dessa forma fez com que uma maldição fosse gerada. O próprio Gege Akutami disse no guia oficial que uma situação como essa é quase impossível. Apenas o poder do amor foi capaz de realizar algo tão grande como esse. Gojo vai explicar depois que o poder do amor é o poder maior que se tem em Jujutsu. É a habilidade mais forte que se pode ter na feitiçaria. E nós observamos isso acontecendo no final de Jujutsu Kaisen Zero, da Rika ser exorcizada. Então é claro que o Yuta iria perder este poder, perderia toda a manifestação dessa personagem, dessa maldição que tinha uma habilidade tremendamente apelona. Só que quando o Yuta volta para a história principal, a gente sai de Jujutsu Kaisen Zero e entra na história principal de Jujutsu Kaisen, a Rika atual, ela é a manifestação da vontade da Rika. Por mais que a Rika Orimoto tenha sido exorcizada, ela deixou uma manifestação sua da vontade de continuar protegendo o Yuta. Sabe aquela situação maluca, a forma meio histérica que a Rika tem de proteger o Yuta? Aquilo ali é a manifestação da proteção da Rika Orimoto. E essa manifestação, essa aura sinistra, acabou passando para apenas a Rika, que é um ser completamente diferente. É um ser completamente diferente que nós ainda não conseguimos classificar em Jujutsu Kaisen. Isso porque a Rika atual, ela não pode ser classificada como uma maldição, como a técnica do Yuta e também como um Shikigami. Nós observamos que em Jujutsu Kaisen Zero, a Rika acabou sendo exorcizada. Logo, não tinha como essa manifestação da Rika ser uma maldição. A Rika Orimoto, sim, antiga, era um espírito amaldiçoado que estava junto com o Yuta. E não é à toa que ele era chamado, ou até mesmo pelo Sukuna ainda é chamado, do garoto amaldiçoado. O Yuta tem essa classificação, esse apelido de o garoto amaldiçoado. O que, se eu não me engano, também é um dos títulos ali dos 4 capítulos. Ou se é apenas ali os 4 capítulos com esse título focado do garoto amaldiçoado. Mas o ponto aqui sobre a personagem é que se ela foi exorcizada, se a maldição foi exorcizada, a Rika atual não dá para ser colocado como uma maldição.
Só que também tem outro ponto, porque a Rika atual é colocada como a técnica do Yuta. Ela é colocada ali como a técnica do Yuta. Só que, como nós podemos ver, na disputa de domínio entre a Uru, o Yuta e o Ryu, quando o domínio ele é desfeito, o domínio ele é fragmentado, a Rika não desaparece. Uma técnica amaldiçoada acaba tendo uma dificuldade, um difícil acesso para o feiticeiro depois que a barreira ela é quebrada. A própria Uru mesmo sofre ali na batalha, acaba tomando um dano no baratão, porque quando ela foi puxar o céu para poder usar a sua técnica amaldiçoada, ela não conseguiu. Tem um cooldown que você não consegue utilizar a sua técnica amaldiçoada direito. Só que a Rika não desapareceu, o que pode mostrar para nós que na verdade a técnica do Yuta não se tratava da Rika, mas sim da técnica de copiar. E isso vai levantando mais camadas, porque o Yuta, quando quebra a barreira dele, ele não consegue manifestar as técnicas copiadas. Mas a Rika permanece perto de si, permanece lutando contra o Ryu até que ela desaparece, até que o tempo da utilização dela acaba desaparecendo. E assim a personagem sai de cena. Mas ao mesmo tempo, a Rika não pode ser chamada de Shikigami, porque nós não temos essa informação no mangá. A Rika atual, ela se move como Shikigami, anda como Shikigami, vive como Shikigami, mas nós não temos essa informação no mangá, então não podemos dizer ali que se trata de um Shikigami. Além de que nós nunca vimos um Shikigami com uma inteligência própria. A manifestação de Rika Orimoto, que é a Rika, ela tem uma inteligência própria. Então a gente pode observar, por exemplo, as 10 sombras ali do Megumi, as 10 sombras da técnica das 10 sombras. E eles meio que, tipo assim, não possuem uma inteligência própria ao ponto de falar, né? Ao ponto de ter a capacidade de falar. Mas vira e mexe parece ter alguma consciência ali do que fazer. Por exemplo, o Cão Branco, ele acabou salvando a Hana. Por conta própria, ele acabou salvando a Hana. Então não foi ali uma vontade, um jeito do Fushiguro, ou pelo menos aparentou não ser de propósito, mas pode ser que o Fushiguro, conscientemente, o Fushiguro poderia estar conduzindo o Cão Branco para trazer a Hana para fora da armadilha, do covil, da maldição que estava, entre aspas, criando ela. Ao mesmo tempo, uma Horaga age ali por instinto ou até mesmo de forma automática para proteger o Sukuna. Só que nenhum deles fala e parece não ter nenhum tipo de consciência própria no sentido da Rika. Então, dá a entender para nós, dá essa impressão de que a Rika é um ser completamente novo no mangá de Jujutsu. Voltando então a falar sobre a Rika, só que a Rika Orimoto, né, a verdadeira forma da Rika, parece que ela também poderia ter a capacidade de usar energia amaldiçoada. Isso quando ela era humana. Energia amaldiçoada é criada através de sentimentos negativos. Nós sabemos que todas as pessoas possuem sentimentos negativos. Logo, esses sentimentos negativos geram energia amaldiçoada. E algumas dessas pessoas conseguem manipular a energia amaldiçoada. E assim acabam se tornando mestres de maldições ou feiticeiros Jujutsu. Assim a gente pode ver que a mãe da Rika, através dessas informações, tanto no volume de Jujutsu Kaisen Zero, quanto também no guia oficial, podemos ver que a mãe dela desapareceu misteriosamente. E seu pai também desapareceu posteriormente em uma trilha. Nós não sabemos o que aconteceu com os pais da Rika até então. Mas Gege ainda dá mais um detalhe para nós de que quando a Rika ela era criança, ela usava sua beleza para conseguir o que queria. Então, nós temos aqui um assunto bem polêmico e delicado e macabro em cima dessa garotinha. Como eu falei pra vocês no vídeo analisando o perfil da Rika aqui no canal, eu tenho mais medo dela na forma humana do que na forma de maldição. Porque na forma de maldição ela tá completamente ligada ao Yuta, mas na forma humana, até conhecer o Yuta, a menina era macabra demais. E o ponto interessante em cima disso é que se a Rika acabou fazendo com que seus pais desaparecessem,
ela poderia já estar utilizando alguma espécie de poder amaldiçoado. A gente pode observar até mesmo a sua avó mostrando que tinha medo dela. Ela achava que a garota havia matado os pais. Quando a gente volta lá para a história da Mimiko e da Nanako, quando o Getou vai visitar ali aquela vila no interior do Japão, nós podemos ver que as pessoas também estavam com medo das garotas. E é por isso que o Getou acaba matando todo mundo, porque estavam tratando ali a Mimiko e a Nanako como se fossem animais. Então, provavelmente, a Arika também poderia ter um poder amaldiçoado, e isso estava assustando tanto os seus pais quanto também a sua avó. A forma como o Gege explica também no guia oficial é que a vontade da Arika de ficar viva, junto da vontade do Yuta, fez ela se transformar em uma maldição. Como já disse pra vocês, essa vontade dos dois fez com que o Yuta prendesse a alma da Arika com energia amaldiçoada e gerasse uma maldição, o que é dito no guia oficial. Além de que a vontade de Rika Orimoto se manifestou em Rika. A gente nunca viu isso no mangá. Nós nunca visualizamos a vontade de um feiticeiro se transformar em algo consciente. A vontade de um feiticeiro se transformar em um Shikigami? Talvez essa seja a origem das 10 sombras. Agora, a vontade de um feiticeiro de se manifestar em uma consciência própria para proteger um feiticeiro, aí tem caroço nesse angu. São coisas bem complexas para um ser sem a capacidade de usar energia amaldiçoada. Vocês não concordam? Então, pra mim, tem caroço nesse angu, e a Rika ainda pode ter muitas ideias relacionadas a esses mistérios. Eu falei pra vocês que a Rika pode ser não classificada como maldição, técnica do Yuta ou até mesmo um Shikigami. Mas o contrário também pode ser verdade. Ela pode ser classificada como as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque, como eu falei pra vocês, ela tem características de um ser totalmente diferente, de um ser inédito na história de Jujutsu Kaisen. Algo que Gege Akutami já está abordando desde a barreira de Sendai, mas que provavelmente vai desaguar nos próximos capítulos. Nesse sentido, nós já sabemos que as maldições podem evoluir. Se a Rika atual, ela pode ser tanto uma maldição como o Shikigami, quanto também fazer parte da técnica do Yuta, podemos ver que se ela tem características de uma maldição, ela pode evoluir. A questão é, a manifestação da vontade de Rika em proteger o Yuta pode trazer a alma da Rika Orimoto de volta? Esse é o ponto que está sendo frisado neste momento. A manifestação da Rika nessa tristeza, nessa angústia de ter perdido o Yuta, na mente dela, ela perdeu o Yuta. Será que dessa forma ela pode trazer, se conectar novamente com a alma de Rika Orimoto? Como nós vimos em Jujutsu, é possível trazer a alma de volta de uma pessoa falecida, como a Ogami trouxe o Toji em Shibuya. Mas até onde esse limite vai em relação a conectar a alma e a forma da sua manifestação? Será que a Rika que existe hoje é só como se fosse ali um ponto de conexão entre a alma da Rika Orimoto no além e o ponto de fixagem para que ela pudesse retornar a qualquer momento, mesmo sendo exorcizada? Esse é um negócio interessante para se pensar, porque o Toji, mesmo depois de morto, foi capaz de tomar o controle do corpo de um personagem. Certo que era por causa da restrição celestial, mas o vínculo que o Yuta tem com a Rika, que faz ali essa conexão ser tremendamente forte, é também através de um pacto. Os dois possuem um pacto de conexão através dessa alma. Como nós sabemos, alguém usando a técnica do Kenjaku consegue enganar até mesmo os 6 olhos. Por isso, é crível acreditar que a Rika não consiga sentir o Yuta vivo no corpo do Gojo. Eu tenho falado sobre isso desde a análise do capítulo 262,
quando eu comentei pra vocês sobre o Yuta estar morto para Arika definitivamente, porque ela não consegue sentir, ela não consegue saber que o personagem está vivo no corpo do Gojo. Essa é a capacidade e esse é o poder da técnica do Kenjaku. E a Arika, ela é completamente conectada à alma do Yuta, à personalidade do Yuta, ao corpo do Yuta. Só que ela não tem como sentir que o personagem está vivo no corpo do Gojo, porque para toda manifestação do mundo Jujutsu, o Gojo está vivo. Ele está vivo e o Yuta acabou morrendo. Essa é a graça da técnica do Kenjaku. Então é praticamente impossível pensar que a Arika, ao perder o Yuta, não conseguiria uma evolução. Então creio que é possível também ela se conectar com a alma de Rika Orimoto e trazê-la de volta, para que os poderes da Rika sejam manifestados em sua forma completa, em sua base completa. Eu não acredito que Gege Akutami iria deixar esse lance de manifestação de uma forma completamente à toa. Tem que ter algum tipo de plot por detrás dessa parte, por detrás desse ponto, para mostrar o quanto a personagem pode evoluir, trazer de evolução ainda mais para a trama. E além disso, pode existir também a capacidade dela manifestar sua verdadeira técnica. Como falado, Gege não colocou esse passado macabro com ela à toa. Talvez, quando viva, já tenha manifestado essa técnica e isso tenha levado à morte dos seus pais. Essa parte da avó dela suspeitando que a Arika havia matado tanto seu pai quanto também sua mãe é muito interessante e ao mesmo tempo intrigante sobre essa manifestação. E como eu falei pra vocês também sobre essa particularidade da Mimiko com a Nanako e também o paralelo com a Arika, de como a avó dela não mexia com ela, mas sentia um medo absurdo pela personagem. Então talvez, juntando tudo isso, possamos ter algo muito próximo de uma criatura nova em Jujutsu. Nunca vimos a manifestação da vontade de uma pessoa gerar isso. Algo que não pode ser classificado como uma maldição, como um Shikigami ou como mais a técnica do Yuta. E além de que, se manifestar a sua verdadeira técnica amaldiçoada, teríamos uma construção muito interessante e inédita no mangá. A questão é que a evolução da Arika pode rolar e podemos ver isso acontecendo bem no meio da batalha do Sukuna contra o Yuta, o que será tremendamente interessante. Ver uma luta total entre o Rei das Maldições contra a Rainha das Maldições, desvinculada do Yuta e com seu poder total, com suas habilidades, com sua técnica amaldiçoada talvez, colocaria a porradaria entre os dois em uma nova dimensão.